Olá, queridos, como vocês estão? Tudo na bênção, na paz do Senhor? Com muito prazer, com muita alegria, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário CTPP, né? Com muita alegria que retomamos mais esse momento e vamos aí crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio das Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos retomar da página 23, que nos diz assim, né? Um tópico aqui da página 23. Eu espero que você tenha feito ali a sua análise, né? A sua conferência, o seu exame, a sua revisão para com a aula, com o vídeo, com a apostila, não é? E também com a Bíblia de Estudo NVI. Caso você ainda não tenha adquirido, é bom que você possa ter esse material, não é? Vai ser muito útil para o seu estudo. Bem, queridos, nós estamos aqui porque estudar o Antigo Testamento é uma pergunta, está aqui no cabeçalho aqui da página 23, e vamos falar a respeito desse tópico, de algumas razões que nos são apresentadas, né, com grande importância, porque nós devemos estudar o Antigo Testamento. Muito bem. Em princípio, o Antigo Testamento foi primordialmente escrito para os judeus, povo escolhido para o início dessa revelação divina, né? Eu gosto sempre de lembrar que Israel foi o ponto de partida, mas que assim como os céus não podem conter Salomão, né, lá no livro dos Reis, em sua oração, ele falou sobre isso a respeito do Senhor. Ó Senhor, os céus, por mais longínquos que possam ser, não podem conter-te, né? Olha que coisa maravilhosa, o esplendor, a majestade do nosso Deus. E assim também, né, nós entendemos que o plano de Deus, a sua amplitude, na sua grandeza, Israel não poderia comportar jamais esse plano, a grandeza do nosso Deus. Eu estaria se comportando, se moldando somente a Israel. Não é? Nós vamos estudar mais isso à frente e vamos ver, né, já que desde o princípio, já se referindo a Abraão, Deus ele já faz essa previsão para com toda a humanidade, né? Israel sim, seria o ponto de partida, no entanto não estaria ali comportando, né, toda a grandeza, plenitude do plano de Deus, não somente para a nação de Israel, o povo de Israel, mas por intermédio, né, do descendente de Abraão, Isaac, por intermédio de Abraão, Isaac, né, não de Ismael, mas aquele que alcançaria todos os povos e que nele seriam benditos todas as famílias da terra, ok? Então vamos lá. Então, nos diz assim, ó, Israel foi escolhido como instrumento através do qual se revelaria para a humanidade, como uma vitrine, Israel como uma vitrine, ok? Mas que não se comportaria, não se limitaria somente a Israel, ok? Então já havia previsão até mesmo no próprio Antigo Testamento, nas Escrituras, sobre o plano de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o beneplácito de Deus, o propósito de Deus para o alcance de toda a humanidade, tá bom? Então vamos lá, o anúncio da salvação aos gentios, ok? Então ele foi escrito para, vamos ver algumas razões aqui, né, das muitas, das diversas. Uma das razões, né, para a qual Israel foi, para a qual o Antigo Testamento foi escrito, justamente para nos conduzir
a salvação em Cristo Jesus. E aqui nós temos um capítulo, eu não lerei todas as referências, lerei apenas algumas, que eu farei aqui um resumo, né? E peço que você encarecidamente, atenciosamente, veja na sua revisão, atente, esgote todas as, leia de forma que esgote todas as referências, ok? Mas nos diz aqui, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, não é? Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 25, 26, 27, que nos diz assim: e ele lhes disse, versículo 25: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse de todas as coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Também, cooperando, fortalecendo, agregando com esse versículo, corroborando, nós vamos encontrá-los no mesmo capítulo, versículos 47, 44, 45, que nos diz assim: e disse-lhe, são essas palavras que disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então você note que o Senhor, falando a respeito da intenção, do propósito dos livros da Bíblia, quando ele vem falar aqui, como se achava, explicando, começando por Moisés e por todos os profetas. Se trata que quando fala Moisés e profetas, eles tinham duas maneiras de se referir às escrituras no Antigo Testamento: Moisés e os profetas, ou então, como eles falam aqui, Moisés, profetas e nos salmos, né? Então eram duas formas que eles diziam: Moisés e os profetas, todas essas nomenclaturas se referindo ao Antigo Testamento. Moisés e os profetas, e Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, no discorrer em toda a Bíblia, sabe? Em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, a Bíblia da época do Senhor Jesus, nós vamos encontrar a palavra, o Antigo Testamento, com sua motivação, seu propósito principal, que seria qual? O de conduzir o povo a Cristo, a manifestação do Senhor Jesus. Então está aqui, a conduzir a salvação em Cristo, ok? Então, irmãos, esse é o primeiro motivo. Tem outras referências aqui muito importantes, não é? Você veja aqui Romanos capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, também muito importante. E o meu conselho é que você, faça aí sua revisão, lendo, esgotando todas as referências, tá bom, irmãos? Já falamos aqui que nesse módulo, nós temos que ser mais objetivos quanto a isso, e são 300 páginas. Se eu ficar lendo cada versículo, cada referência, nós não vamos conseguir, dentro do previsto, cumprir o nosso prazo para com esse módulo, tá bom? Então vamos lá, mas você vai ler, vai esgotar, porque são todas referências muito importantes. Então, vamos lá. Depois, para nos treinar na justiça de Deus. Para que o Antigo Testamento foi escrito? Também para nos treinar na justiça de Deus, nos equipar, diz aqui, para nos ensinar, nos equipar, treinar na justiça de Deus e nos equipar para o trabalho de Deus, treinar na justiça de Deus, equipar para o trabalho de Deus e para nos ensinar. Olha aí, coisa maravilhosa. E para isso nós temos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, está aqui, indo agora para Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo muito conhecido,
lendo aqui versículo 16, verso 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, tá ok? Então vamos lá, depois aqui, para nos instruir e nos encorajar, dando-nos esperança, e aí a gente está em Romanos capítulo 15, vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 4, olha lá, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Para que nosso ser possa ser renovado e mantido, haja manutenção da esperança em Cristo Jesus, não é? Então vamos lá, sofremos muitas batalhas, são muitos combates, muitas setas, muitas investidas, e as Escrituras do Antigo Testamento vêm justamente para nos dar isso também, para ativar, não é, a nossa esperança, tá bom? Porque, para que foi escrito o Antigo Testamento? Está aqui, ó, para nos exortar, não é? Para fazer-nos advertências, para nos alertar quanto àquilo que dentro de uma natureza da qual nós pertencemos, somos parte também, a natureza humana, quando nós vemos ali as falhas, os erros, os desvios do povo de Israel, não é? Nós devemos estar aqui despertados pelas Escrituras Sagradas, para que não venhamos cometer os mesmos erros, cairmos nas mesmas tentações, tá? E aqui diz, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, rapidamente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, 13, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras estão escritas, para aviso nosso, para quem já são chegados fim dos séculos, aquele que, pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então olha aqui, ó, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras estão escritas para aviso nosso. Então a finalidade é que Deus ele quer que nós tenhamos aí, nós temos essa grande dádiva de Deus, né, de contarmos já com esse testemunho das Escrituras, esse testemunho da reação humana, que por mais que passem os séculos, os milênios, essa natureza do homem não muda, né? É inclinada aí a ganância, a inveja, né? Podendo ser o homem, se não estiver muito firmado na palavra de Deus, né? Podendo ser um homem, uma fabriqueta dessas mesquinharias, dessas coisas, não é, tão pequenas, mesquinhas, pobres, miseráveis, né? Então a Bíblia vem estar nos exortando, nos alertando, olha aí, ó, não vai para esse lado não caia nessa não, tá bom? E para criar uma perspectiva de uma cosmovisão bíblica, uma forma de ver, uma maneira de ver bíblica. Nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso, vai ter aqui um gráficozinho aqui que vai nos ajudar bastante nessa situação. Mas você está aqui, e como nós estamos aqui em 1 Coríntios, vamos ler a referência de 2 Coríntios, capítulo 10. Também tem aqui a Levítico, capítulo 18, e por favor, faça a leitura, tá bom? Levítico, Levítico você vai observar aí, tá bom? Mas aqui, agora nós vamos do 1 Coríntios, onde nós estivemos aqui no capítulo 10, nós vamos também para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, tá? Uma é 1 ao Coríntios 10 e a outra 2 aos Coríntios 10. Vamos lá então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nos diz assim, a partir do verso 2, rogo-vos que quando estiver presente não me veja obrigado a usar com confiança, com ousadia,
né, com alguns que nos julgam como andar segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, irmãos, se liga aí, né? Essa questão aqui, parte muito importante aqui, ó, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, a obediência à palavra de Cristo, às ordens de Cristo, levando cativo, né? Nosso entendimento é um entendimento que é um entendimento reconhecedor, né? Um reconhecimento espontâneo de que em Cristo está toda a sabedoria, e como diz aqui, ó, destruindo toda os conselhos e toda a altivez que se levanta contra Deus, né? O mundo, os homens dizendo-se sábios, tornam-se loucos, porque vão contra Deus e contra a sua palavra. Então uma forma de enxergar o mundo, né? O mundo no sistema de sociedade, né? Essa interação de homens, né? O conjunto, né, de pessoas, essa somatória toda, né, de estilo de vida das pessoas, então, destruindo contra toda a altivez, arrogância, né, do homem, né, nós temos aí o racionalismo, o humanismo, e algumas outras filosofias com base, com exaltação no conhecimento humano. Bom, isso aí, desculpe o termo, mas arrotando, desculpe, né, falar assim, mas vomitando uma arrogância contra o Deus Todo-Poderoso, tá? E aqui, como eu disse para vocês, na página 24, tá aqui, ó, desenvolvimento de uma cosmovisão bíblica, tá bom? Tem os círculos aqui, os bonequinhos. Está aqui falando de acordo com a palavra de Deus e a mente humana, né? O homem, a Bíblia, e de acordo com a visão, né? Olha aqui, a visão, o bonequinho aqui, a visão do mundo, como vê o mundo, e como se fosse aqui uma lupa, né? Através, por meio da Bíblia, né? Por aquilo que nós enxergamos nas Escrituras, vemos, contemplamos nas Escrituras, nós enxergamos o mundo, ok? Por aquilo que nós temos, isso aqui nós vamos ter a fazer a nossa leitura do mundo, né? Dentro do que nos diz a palavra de Deus. Atenção que isso aqui, embora possa ser considerado simples, né? Mas de uma grande profundidade, tá bom? De uma grande profundidade. Então aqui a gente tem no primeiro círculo, né, os estágios, os níveis, homem, história, ciência, filosofia, religião, sociedade, experiência. Embaixo, palavra de Deus, cosmovisão bíblica, forma de ver, de enxergar o mundo biblicamente. Aí vem no quadrinho, enxergando todo o todo da vida através do filtro interpretativo da palavra de Deus, que eu falei aqui a respeito, né? Tá o bonequinho, ele não lança seu olhar diretamente para o grupo, mas ele tem aqui, né, o filtro da palavra de Deus ali, ele vai enxergar segundo o que diz as Escrituras, a verdade absoluta de Deus, a revelação de Deus, ok? E aqui nos diz, ó, faz com que a cosmovisão se encaixe na Bíblia. O que Deus diz está certo. Mas isso, aquilo, pensamento do homem, né, ousados, ou pensamentos altivos. Não, a Bíblia diz isso aqui. A Bíblia vai nos afirmar isso aqui, é o que Deus diz. Aí, depois, mente humana, aí a diferença, né? Note que aqui no segundo bonequinho, né, está aqui na primeira correta, na segunda errada. Aí vem aqui, note que o bonequinho aqui, ó, está olhando nesse aqui, entre o bonequinho com a lupa e
o globo aqui, vamos dizer que isso aqui seja o globo, né, terrestre, está a Bíblia. Nesse aqui não, nesse aqui ele olha diretamente, tá? No bonequinho daqui. Não sei se está dando para ver bem aí. Está dando? Aqui, ó, bonequinho. Então no bonequinho aqui está direto. Desse lado aqui, entre o bonequinho e o globo, tem a Bíblia Sagrada, tá? Tudo segundo o olhar, segundo as Escrituras, ok? Muito interessante isso, muito interessante. Quando você tem isso bem trabalhado dentro de você, você pode se deparar com qualquer tipo de exposição, de raciocínio humano, filosofia humana, sabedoria humana, toda a expressão humana, que você não vai ter problemas, sua fé não vai ser abalada, ok? Então vamos lá, seguindo, vamos lá, na página 25, nós temos aqui o seguinte: o relacionamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha aí, ó. Bem, a designação dos 39 livros que nós temos, né? Os últimos 27, o nome dos 39 e os últimos 27 do Novo Testamento, eles vão ser decorrentes do segundo século da era cristã, tá bom? Segundo século. Vamos lá. Bem, o termo Antigo Testamento, perdão, irmãos, essa nomenclatura, ela vem muito em cima, ela concentra a sua atenção especialmente dentro da aliança mosaica, né? A aliança de Deus para com Moisés, né? Nós vamos ter dois textos, duas passagens muito fortes nisso, uma em Êxodo e a outra em Deuteronômio, né? A primeira, Êxodo 24, né? Rapidamente, Êxodo 24, e onde Deus ali vai começar a ditar os 10 mandamentos, né? Êxodo 24, está aqui, ó. Então vem ali, ó, a revelação do Senhor a Moisés, não é verdade? E depois Deuteronômio capítulo 28, ó, lá na frente, depois de Números, nós vamos nos deparar, né, com a palavra de Deus, ali a manifestação do Senhor, as bênçãos anunciadas. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e ali vai, bendito será o fruto, bendita será a entrada, a saída, né? Uma maravilha. Então vamos lá, vamos tocando, né? Vamos tocando. Então, muito desses dois textos, né, no pacto que Deus ele chega e faz para com Moisés, né? Como nós temos ali, aqui nos diz o seguinte: especialmente se concentra a sua atenção, especialmente no Êxodo, antes que eles entrassem na terra prometida. Também tem uma referência que eu aconselho, né, que você veja, não deixe de ver, que está também em Jeremias capítulo 31, versículo 32, tá bom? Gálatas 3, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 22, vai nos falar a respeito da violação dessa aliança, não é? Da violação que foi a causa de Israel ter caído, né, diante da Assíria no ano 722, né? E também de Judá ter caído diante de Babilônia, né, em 586 anos antes de Cristo, tá?
Vamos lá. O Antigo Testamento, mais do que uma lei, ele vai relatar a história teológica do povo de Deus, do seu processo que lhe é apresentado de salvação, não é? A história, o plano de redenção, não é? A apresentação desse plano de o falar, né? O anúncio desse plano de redenção, não somente aos judeus, como também aos gentios, partindo dos judeus, ok? Então, embora tenha assim uma grande ênfase na lei do Senhor, isso aí sem dúvida alguma, mas o Antigo Testamento vai trazer, né, toda essa preparação, todo esse anúncio do plano de redenção, da salvação do homem, né, da humanidade, de Deus em Cristo Jesus. Então, seguindo, aí o termo Novo Testamento, aí vai se referir no que Cristo vai falar, concentrando-se com muita atenção, né? Sua atenção que disse Cristo nos Evangelhos, né? Essa nova aliança, referindo a nova aliança no meu sangue, nova aliança no meu sangue. Novamente, uma das referências, nós trazemos aqui Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, isso aí, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 14, que nos diz assim: é chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos e disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai o reparti entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vida até que venha. E também, versículo 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós, né? Maravilha. Então, irmãos, tem as demais referências, né? Que estão Hebreus capítulo 9, versículo 15, e também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, versículo 9. Então, leia, essas são muito importantes, né? São de uma importância assim tremenda. Então, por favor, tá? Não deixe, na sua revisão, seu momento de estudo, não deixe de fazer. Bem, todavia, que nós vamos ver, né? Eu vou precisar interromper a gravação, porque em razões de questões técnicas do aparelho, nós vamos fazer 2 gravações, tá bom? Cada uma tendo aí aproximadamente 30 minutos, tá bom? Então vou precisar interromper aqui. Nossas aulas agora terão 30, ou seja, serão 60 minutos, tá bom? Mas isso foi combinado com a pastora Anabela, diretora do nosso curso, e para uma melhor apresentação das nossas aulas, tá bom? E nós vamos retomar falando a respeito desse termo nova aliança, que na sua essência nós vamos ver que não é tão nova assim, porque ela já tinha sua predição bem lá em Abraão, né? Temos aqui essa coisa do novo, de uma aliança também, e Gálatas também vai nos falar a respeito disso, do Senhor já prevendo já uma aliança com uma proximidade maior, de uma coisa mais interior, dentro do homem, né? Vindo de dentro para fora, não é?
não muito baseada em uma observação externa, não é? Já tinha já o anúncio dessa aliança Deus para com o povo, né? Primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Então fica ligado aí que a gente já volta já com... Eu termino esse raciocínio e vou concluir no segundo vídeo.